Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou simplesmente morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender mais sobre o mundo do condomínio. No programa de hoje, daremos continuidade à questão levantada no programa anterior. Falaremos sobre o Airbnb. A questão levantada no último programa foi se a única questão que impediria o Airbnb de operar dentro dos condomínios residenciais seria a perturbação ao sossego, saúde, segurança daqueles que lá coabitam. Nós terminamos o programa dizendo que não, essas não são as únicas limitações. Existem outras limitações que nós vamos passar a ver a partir de agora. Então, antes de entrar nessas limitações propriamente ditas, nós vamos falar das formas de locação de forma ampla. Então, via de regra, um prédio residencial, o que ele vai aceitar? Ele vai aceitar uma locação residencial. A locação residencial está prevista na Lei 8245 de 91 e ele diz, via de regra, que a locação residencial acima de 30 meses você pode entrar com a denúncia vazia, então é a praxe do mercado, uma locação de 30 meses. Muitas vezes nós colocamos que essa locação ela pode ser encerrada a partir de 12 meses sem aplicação de multas, mas nós temos uma locação no ordenamento pátrio, em média, uma locação de 30 meses quando é uma locação residencial, ok? E nós temos logo no artigo 1º, aqui já vem uma situação proibitiva da realização do Airbnb, que é justamente o que traz o artigo 1º da Lei de Locações. Ele traz que as locações, a parte hotéis, residências ou equiparados, logicamente hotéis equiparados, assim como considerado aquelas que prestam serviços regulares a seus usuários e tais como sejam autorizados a funcionar, eles não estão regulados pela Lei 8245. Então a 8245 vai regular a locação comercial, a locação residencial e aquilo que fugir disso, aquilo que entrar dentro de uma locação hoteleira, de uma hospedagem, quem vai disciplinar vai ser o Código Civil, porque vão existir outras implicações e essas situações não estão disciplinadas na Lei de Locações, ok? Nós temos também uma previsão na Lei de Locações da locação por temporada. É aquela destinada à residência temporária de locatários, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamentos de saúde, feitura de obras no imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo, contratada por prazo não superior a 90 dias. Então, existe, logicamente, que a previsão de uma locação rápida. Essa locação rápida, ela pode ser 5 dias? Pode. Ela pode ser 10, pode ser 20, pode ser 60, ela não pode ser superior a 90. É aí que surge o problema. Aquele que está locando através do Airbnb por diária, ele está querendo camuflar essa situação como se fosse uma locação por temporada, uma vez que a lei diz o quê? Que a locação por temporada pode ser até 90 dias. Porém, é uma situação aonde a pessoa está camuflando. Ela é uma pseudo-locação por temporada, porque ela nada mais é do que uma hospedagem, porque a pessoa está locando por uma pessoa, mesmo que seja por 5 dias, poderia se encaixar na lei de temporada, na locação por temporada, ela faz isso de forma contínua. Ela loca por diária. Locar por diária é exclusivo de meios de hospedagem. É exatamente o que nós vamos trazer aqui. A Lei Federal 11.771, que você está vendo agora na sua tela, de 2008, dispõe sobre a Política Nacional do Turismo e ela diz o quê? Que são meios de hospedagem os estabelecimentos, independente da sua forma de constituição, destinados a prestar serviço de alojamento temporário ofertados em unidades de frequência individual e de uso exclusivo de hóspedes, ok? Os empreendimentos ou estabelecimentos de hospedagem que explorem ou administrem condomínios residenciais a prestação de serviço de hospedagem em suas unidades, bem como outros serviços oferecidos a hóspedes, estão sujeitos a cadastros do que trata essa lei e o seu regulamento. Então, o que precisa ficar claro
é que não é proibido um Airbnb num prédio residencial. A questão é que esse prédio residencial ele precisa ter licença para funcionar como fosse um meio de hospedagem. E para funcionar como um meio de hospedagem, ele precisa, dentre outros, de uma licença para funcionar. E ele passa a não ser mais um prédio estritamente residencial, apesar de estar destinado a pessoas que estão ali para descansar. Ele passa a ter uma conotação comercial e ele vai precisar de certas situações e cumprir certas situações na norma que nós vamos ver a partir de agora. O artigo 24 da lei traz o quê? Para que você cadastre um estabelecimento como meio de hospedagem, você deve cumprir os seguintes requisitos. O empreendimento ou estabelecimento, condomínio hoteleiro, flat, loft, apart-hotel, ele tem que possuir licença edilícia de construção ou certificado de conclusão da construção, expedido pela autoridade competente, acompanhado dos seguintes documentos. Então, aquele prédio residencial, ele pode funcionar com Airbnb? Depende. Se a concepção dele for essa e ele tiver sido aprovado com essa concepção e tiver autorização para funcionar dessa forma, se possui na convenção previsão para isso, tiver sido aprovado na prefeitura e, se necessário, precisar qualquer tipo de alvará ou licença municipal e ele tiver, não tem problema. A questão que nós estamos tratando até aqui é daquele condomínio residencial destinado à moradia de pessoas que passa a ter uma ou outra unidade que trabalha como se fosse um meio de hospedagem sem que o seja, ok? O que diz a legislação, nós claramente não vamos conseguir fazer a leitura inteira, mas 2 artigos, 2 incisos que chamam a atenção. A letra A diz o seguinte: para que ele funcione como meio de hospedagem, ele tem que ter o seguinte documento: convenção do condomínio ou memorial de incorporação, ainda instrumento de instituição, com previsão de prestação de serviços hoteleiros aos seus usuários, condomínios ou não, com oferta de alojamento temporário para hóspede mediante contrato de hospedagem, também conhecido como pool de locações. Então, pode funcionar? Pode, desde que previsto. O que diz o parágrafo 2º? Que o disposto nessa lei não se aplica a empreendimentos imobiliários, ou seja, a condomínios, cujos proprietários disponibilizem suas unidades exclusivamente para uso residencial, que é a situação que nós temos no nosso prédio, ou para serem utilizados por terceiros, com essa finalidade, com períodos superiores a 90 dias, conforme legislação específica. Se você está locando por long stay, por um período longo, você não está caracterizado como hospedagem de forma alguma. E para que isso ocorra, você tem que passar os 90 dias. Então, nós temos ainda a portaria número 100 de 2011 do Ministério do Turismo, que ele traz quais são os tipos e as categorias de meios de hospedagem. Dentre eles, hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada, flat ou apart-hotel. Eu grifei o cama e café porque ele diz o seguinte: hospedagem em residência com no máximo 3 unidades habitacionais para uso turístico, com serviço de café da manhã e limpeza, na qual o possuidor do estabelecimento resida. Essa é uma situação muito parecida com uma hospedaria, aqueles locais onde a pessoa vai receber 2 ou 3 pessoas dentro de uma unidade. Logicamente que se isso ocorrer numa casa, numa rua, ou num prédio misto, ou num flat, não teria qualquer tipo de problema. Mas mesmo o cama e café não pode ocorrer dentro de um condomínio estritamente residencial. Essa previsão, ela é logicamente salutar, mas ela não se aplica àquele condomínio estritamente residencial. Nós temos aqui a legislação específica que trata do meio de hospedagem. O que ficou claro é que para ser um meio de hospedagem, ele necessariamente precisa cumprir alguns requisitos legais, precisa do enquadramento legal. Vou fazer a leitura também do decreto 84910 de 1980, que deixa claro que somente poderão explorar ou administrar meio de hospedagem, restaurantes de turismo e acampamentos turísticos no país, empresas ou entidades registradas na Empresa Brasileira de Turismo, Embratur. Ou seja, posso locar o meu imóvel por um curto espaço de tempo? Se não for por diária que conota hospedagem, pode.
é uma locação por temporada. Posso fazer locação por temporada uma única vez de 10 dias? Entendo que sim. Se você fizer 3 locações por temporadas a cada 10 dias, isso vai conotar um desvio de finalidade do prédio. Você, na verdade, não está fazendo uma locação, está tentando camuflar a hospedagem como locação por temporada. Você só pode fazer hospedagem se o estabelecimento ele estiver preparado, tiver licença, tiver na concepção da convenção pronta para isso. Caso contrário, você não pode ter uma locação por diárias, que é exclusiva de meio de hospedagem num prédio restritamente residencial. Eu posso emprestar a minha unidade para um amigo? Lógico que você pode. A hospedagem não onerosa, o empréstimo, ele não está atingido pela legislação vigente. Você pode trazer um convidado que fique um dia na sua casa, você vai estar restrito à perturbação, sossego, saúde e segurança. Se aquele convidado perturbar e trouxer qualquer tipo de constrangimento, você pode ser multado e essa é, sim, uma das situações. Bom, antes de encerrar o programa de hoje, eu quero fazer a leitura de um julgado do Tribunal de Justiça do Pernambuco. Então ele diz o seguinte: a utilização do imóvel de maneira prejudicial à segurança, sossego e bem-estar dos demais condôminos, ela vai violar inclusive a convenção do condomínio. No caso, em hipótese em que a ré agravante promove locação de cômodos, então essa não seria apenas uma locação da unidade, ele está locando parte da unidade. Logicamente que é muito análogo a alocar a unidade inteira nesses casos. Ele está alocando a pessoas estranhas ao condomínio por curto período de tempo. E aqui a gente vê dias e semanas, mediante veiculação de anúncios e propagandas em sites da internet com a alteração do nome do condomínio. Então, pior ainda, e isso tem ocorrido muito. Então, a pessoa que está locando, ela sabe que não pode locar, porque ela sabe que aquele estabelecimento não é um hotel. Então, nesse caso específico, a pessoa chamou um prédio residencial de hotel, colocou o nome antes. Tal atividade denota a prática nitidamente comercial, destinada a apartamento da agravante, a espécie de hospedagem albergue, o que é vedado pela convenção, que atribui caráter exclusivamente residencial e veda a destinação das unidades e diversa de suas unidades imobiliárias. Então, você não pode locar através de diárias, através de semanas, primeiro, porque vai perturbar o dia a dia daquele condomínio. E mesmo que não perturbe, essa locação por hospedagem, ela é exclusiva de meios de hospedagens. Vou mostrar apenas mais um julgado nesse sentido, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ele diz o seguinte: a locação de apartamentos por temporada é vedado pelo condomínio. Prazo para a cessão da locação e multa para hipótese de descumprimento da citada regra proibitiva, fixados em Assembleia Geral Extraordinária. Restrição ao direito de propriedade, respaldada na teoria da pluralidade dos direitos limitados. Nós já falamos aqui sobre isso. A convenção do condomínio, ora recorrido, prevê a aplicação de multa para o condômino que destinar o apartamento para a finalidade diversa do prédio que é residencial. Nesse caso específico, o juiz entendeu que ele poderia impedir a própria locação por temporada, não seria nem a locação por diárias ou por hospedagem. Ele baseou esse fundamento naquela teoria que nós trouxemos agora, na teoria da pluralidade dos direitos limitados, que deve prevalecer o interesse coletivo em detrimento daquela pessoa única que está fazendo essa locação, em detrimento do direito de propriedade. Bom, chegamos ao fim de mais um programa. Agradeço a sua audiência e até semana que vem.